mais esse culto de bênção. Né? Que Deus nos ajude, nos dê graça para prosseguir e caminhar nesta grande batalha. Se não tem batalha, não tem prova, não tem como você contar a vitória. Né? E Ele nos chamou para ter vitória. Amém? Se nós queremos vitória, devemos... como é que dizia aquele hino, né? Se quer vitória, ajoelha e chora, né? Então, quando nós choramos, ajoelhamos, pedimos a Deus, então tem vitória, né? Graças ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O mês de julho está se indo, né? Eu acho um mês mais bonito do ano, né? O nome também, né? Julho, o mês mais bonito do ano, né? E então está quase se acabando o mês de julho, né? Mas nós sabemos que para nós esse tempo aqui não importa muito, nós teremos uma eternidade. Né? Porque no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor diz: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem tempo presente, vida eterna. E passou da morte para a vida. Amém? Então, nosso corpo sofre a ação desse tempo, mas nossa alma já é eterna. Graças ao Senhor Deus. E assim nós prosseguimos nesta grande batalha, cada dia lutando pela fé e para alcançarmos aquilo que é prometido para nós. Né? E o que é prometido para nós, nós alcançaremos com fé, na fé do Filho de Deus. Graças ao Senhor. Né? Então viemos mais uma vez para adorá-lo, ter companheirismo com os irmãos ao redor da palavra e aprender mais dele, como servi-lo melhor, e que ele nos perdoe, que ele nos fale através da palavra, que ele possa nos consolar, sarar as feridas também, e em tudo a palavra de Deus é esse bálsamo, né? A Bíblia diz que ele fere, ele sara também, ele mata, mas ele faz reviver. Ele é tudo para nós, né? Ele tem todo o poder, como diz aquele hino, que ele sobe acima dos céus, nas estrelas, ele desce no profundo de um vulcão, ele vai no mar e pode pegar todas as baleias na palma de sua mão. Esse Deus é incalculável a sua grandeza. E é esse que nós servimos. E ele se manifestou para nós. Nesse último dia ele enviou um profeta com uma mensagem para restaurar a fé dos filhos de hoje aos pais do dia de Pentecostes. E ele vindicou a sua palavra, a sua mensagem através do sinal sobrenatural que fazia 2000 anos não apareceu, né? Ali para Saulo no caminho de Damasco, né? E depois apareceu nesse tempo do fim, depois de 2000 anos, né? O anjo de Deus, não visto por mais de quase 2000 anos, apareceu nesse dia. E vindicou em 1950, em Tucson, em Houston, no Texas, né? E também ele manifestou-se lá no Monte Pôr do Sol também, abrindo a palavra, dizendo que a palavra seria aberta, dando a promessa e dizendo que o tempo já não era mais, né? Então, Mombrana disse que haveria um tempo que não seria mais tempo. Por isso que como o mês não começou, já passou tão rápido, né? O ano começou faz poucos dias, já está se passando. Não dá mais tempo de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? E às vezes um dia se torna tão pequeno que a gente gostaria de fazer muito mais coisa e não conseguimos. Mas que Deus nos ajude a administrar o tempo. Eu sempre admiro o irmão Brana, embora que o irmão Brana, ele nasceu de uma forma especial, para um propósito especial, ele tinha tempo para tudo, né? Ele tinha tempo para a multidão de pessoas, para orar por elas. Ele tinha tempo para ler a Bíblia, ler alguns livros que interessavam aos filhos de Deus. Ele tinha tempo para a família, ele tinha tempo para caçar, ele tinha tempo para tanta coisa, né? Ele tinha realmente tempo para muita coisa. Embora que o Mombrana, ele se sacrificava muito, e quando ele partiu ele estava com 53 anos, uma coisa assim, né? 50 e poucos anos, e ele parecia um senhor de uns 65 anos mais ou menos, né? Ele passava muitas noites em claro, orando, às vezes com alguma preocupação ou por alguém. Então ele se sacrificava muito, né, em prol do Evangelho do Reino dos Céus, né? Graças ao Senhor, né? Ontem nós íamos a Itaipulândia,
nós fomos até Céu Azul, deu um problema no carro e tivemos que voltar, né? Tivemos que voltar, daí passamos em Santa Teresa, passamos no Valdecir, na família, fomos na Irmã Teresa, também visitamos ela, também esteve bem mal esses dias, uma gripe muito forte, mas Deus deu graça para ela vencer, né? E ela está melhor, né? Parou, já saiu a tosse, tomou os remédios, mas ela esteve uma noite lá que eu ia morrer de tanto tossir, né? E assim nós vamos enfrentando cada dia, cada batalha, cada prova, vamos lutando cada dia, né? Graças ao Senhor. Nós vamos continuar estudando o nosso assunto, que é sobre as eras da igreja. E esta é a base para toda pessoa que vem a mensagem, para que ele creia na mensagem, ele deve conhecer o que o profeta fala aqui. Porque há muitas coisas que o irmão Brana fala, que é o irmão Brana que falou, porque ele era um profeta de Deus. Talvez você não vá achar escrito com as letras, como ele falou aqui na Bíblia, mas ele tinha autoridade para isso, para falar isso. Uma das coisas que pode ser muito contundente para quem está na mensagem, talvez não é muito, mas para o mundo é diferente. Mombrana chega a dizer que se uma mulher cortar o cabelo, o marido tem o direito de divorciar dela, largar dela, porque ela é um sinal de desrespeito, é um sinal de que ela no cortar o cabelo, ela está dizendo assim, eu não sou submissa a ti, né? Só que ele pode separar, mas ele não pode casar com outra, né? Ele tem que ficar sozinho, ou então ele perdoa ela, né? Então aí que está o negócio, né? Mas isso não está escrito com essas letras na Bíblia. Mas Deus deu autoridade a esse profeta que ele, nesse tempo do fim, ele viria revelar todos os mistérios que estavam ocultos. Né? Perguntaram ao irmão Brana, se é pecado usar pintura, esmalte, batom nos beiços, né? Se é pecado, mostra para mim na Bíblia. Ele falou assim, na Bíblia eu não posso te mostrar, está escrito assim, é pecado usar batom, é pecado pintar as unhas. Mas ele diz assim, mas eu vou mostrar a origem de onde que isso veio. Isso veio do paganismo. Isso veio do paganismo. Mas uma cristã não vai querer se parecer com uma pagã, pintar as unhas, passou batom na boca. E aí ele vem e mostra um exemplo de Jezabel. Ele diz, a única mulher na Bíblia que eu posso mostrar para vocês, que pintou a boca e pintou as unhas, e os cães comeram o corpo dela, e não comeu as unhas e nem os beiços, ele disse, então isso é um sinal de que uma cristã não deve pintar as unhas e nem pintar os lábios. Né? Então esse profeta ele veio trazer equilíbrio nas coisas. E perguntavam muitas coisas para o irmão Brana, muitas perguntas, até que um dia ele disse que escreveu um cartazinho e disse assim, para que não fizesse perguntas idiotas para ele. Né? Se Jesus confirmasse que aquilo que a pessoa ia fazer, que fizesse, não fizesse aquelas perguntas. Mas as pessoas perguntavam muita coisa ao irmão Brana, né? Muitas pessoas que às vezes nem eram do Tabernáculo Brana, e outras eram, começavam a frequentar, né? E elas vinham com muitos costumes e muitas coisas que aprenderam nas igrejas e coisas de família. E uma certa vez perguntou, irmão Brana, eu posso usar pijamas para dormir? Mas o pijama é essa calça de abrigo de moletom, que às vezes alguns homens usam, né? Posso usar pijama para dormir, irmão Brana? Ele disse, olha, não sei te dizer, irmão, isso é contigo, mas eu acho que ficaria melhor para você usar um pijama de mulher, não de homem. Embora que seja para dormir dentro de um quarto. Né? Então, as pessoas faziam perguntas ao irmão Brana. E outro perguntou, irmão Brana, nós se convertemos, mas nós plantamos fumo. O que nós vamos fazer? Nós não fumamos, irmão Brana. E aí o irmão Brana vem e mostra bem cuidadosamente. E não diz assim, para com isso aí de plantar fumo. Porque senão a pessoa ia parar, porque o irmão Brana disse, para. Ele disse, olha, é melhor que você procurar outra cultura e ver outra coisa, que você possa sustentar a sua família, que você possa, né, honrar seus compromissos e tudo mais. E assim, em todos os sentidos, em todos os trabalhos, tem que ser coisas que louvam a Deus. Né? E daí o irmão Brana vem e mostra assim, mas você diz, eu vou plantar milho, mas do milho também se faz cachaça e aguardente. Né? Só que o milho faz muita outra coisa boa. Agora o fumo, o que faz com fumo? Só se for cigarro e algum tipo de veneno, né? Que faz com alcatrão e com alguma coisa. Né? Então, tem que ter um equilíbrio nas coisas. Por isso
a mensagem da Zera veio para tirar, justamente para tirar os filhos de Deus de Laodiceia e trazê-los para a palavra. Amém. É bem comum as pessoas incentivar, leia o selo, leia o selo, leia os selos. Mas se você não tiver a base disso aqui, você joga tudo fora o que você aprender dos selos. Né? Joga tudo fora. Então nós estamos estudando as eras, uma por uma. No final vai Mombrana prega o resumo sobre as eras e nós vamos ver muita coisa. Né? Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Aleluia. É onde fala sobre a era de Tiatira, né? Porque no domingo passado nós estudamos sobre Pérgamo. Pérgamo. O que significava Pérgamo? Apocalipse capítulo 2. Versículo 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai Celestial, tua santa palavra foi lida nesta noite, e nós cremos nela de todo o nosso coração. Mas pedimos que o Senhor venha nos instruir através da revelação, abrindo o nosso entendimento, Senhor, ó Deus eterno de misericórdia. Pai, nos dê graça, Senhor Jesus, para que prossigamos adiante, crendo em cada promessa, em cada palavra, reverenciando ao teu nome, ó Pai, entregando nossa vida de todo o coração para ti. Como diz o sábio Salomão em Provérbios, aquele que tem falta de sabedoria, busque-a de Deus, como a tesouros escondidos. Pai, nós queremos entender a tua palavra, entender o teu plano divino. Nós queremos que a palavra fale conosco, quer fira ou não fira, mas nós queremos preferimos ser feridos do que perder a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar. Louvado seja Deus. Tiatira, né? Nós vamos começar na mensagem do profeta a partir da página 188 da mensagem do profeta de Deus para esta era, né? Tiatira. A era de Tiatira começou no ano 606 e foi até o ano 1520, a maior de todas as eras, e ela abrangeu o período da Idade Média, né? A Idade Média,
a idade chamada também de a idade das trevas, né? Da Idade Média. Então, a palavra Tiatira quer dizer fêmea dominante, né? Fêmea dominante. Então, o profeta, ele mostra que Tiatira, que é uma fêmea que domina, é uma cidade também que dominou o mundo, Babilônia também, Jezabel, uma mulher também, que dominou um reino, né? Através do casamento com Acabe, ela dominou um reino, dominou uma nação, é uma mulher. Então, essa fêmea dominante também representa uma igreja, que é chamada nesse último dia a Grande Babilônia também, né? Mas também é um espírito que pega em igrejas, nas igrejas e em pessoas também, né? Veja. Então, na página 188 do livro das Eras, o profeta diz assim, no terceiro parágrafo ele diz: e é bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. E assim esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo, controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo, diz o profeta. Uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O profeta não vai dizer aqui, mas ele diz outra mensagem. Ele diz que uma cidade que tem mulheres policial, vestido de calças de homem, agindo como um homem, na rua, no trânsito, aquilo é a maior maldição, uma desgraça para uma cidade. Por isso que o mundo está amaldiçoado hoje, né? Mas não se fala nisso, porque parece que é uma grande bênção. Toda empresa tem que ter tantas vagas de mulher, tantas de homem. Os partidos políticos é por lei, por obrigação e assim por diante. Porque esse é o espírito que pegou o mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei meu coração saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei a coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser presa por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Eclesiastes capítulo 7, versículo 25 ao 28. Né? E esse homem de entre 1000, ele achou um, esse achou um, quem era? Lembrando que era Jesus. Amém. Não era nós, os homens, não, né? E das mulheres não achou nenhuma. Então não é Maria, não. Né? Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente, com êxito, assumir o controle sobre o homem, e hoje mesmo é um mundo de mulher, como a deusa da América sendo a fêmea nua. Tal como o ídolo feminino caindo dos céus, recorde que seus braços eram barras de ferro, né? A Diana dos Efésios era um ídolo, que era uma pedra, né? Que acharam no campo e dizia que caiu lá do céu, né? Aquela pedra, e eles colocaram os braços furaram, colocaram os braços de ferro, quer dizer que ela dominava com braço de ferro. Caracterizou a primeira era de Éfeso, né? Que era a Diana dos Efésios. E assim o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo total autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole. E não um capacho também, não é para ser um capacho também, né? Que pisa em cima, que chuta para lá, chuta para cá, tem um lugar verdadeiro. E nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho.
Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Mas o Brando diz assim, mas e se a casa foi desgovernada, o homem não tem cabeça? Todo o dinheiro que ele pega, ele gasta à toa, gasta com cachaça, com cigarro, com bar, gasta para lá e para cá e não trata a família. O homem diz, a mulher tem que tomar uma decisão dele. Aí é diferente. Os filhos não vão passar fome por causa do homem gastar tudo com cachaça, com coisa, com o que não deve, com bar, com isso, aquilo outro. Então também tem um centro, diz o profeta. Tem que ter um centro. Porém, ela, deixa eu ver aqui onde estava lendo, ele diz, e se ela, porém ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite à mulher assumir autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. E é por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar o seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertencem a um varão ou cortar seu cabelo. E quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo a autoridade e se pervertendo. E quando a mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica estão nela, embora ela possa negar isto sempre tão veementemente. Mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém? Então invadir o púlpito não é quando uma irmã é chamada, vai cantar um hino, subir, não é nada disso, é quando ela é pregadora, quer pregar para as irmãs. A irmã pregadora fulano de tal, vai vir da onde, vai trazer uma palavra, e tudo isso é antibíblico. Voltemos ao princípio na criação física original, como conhecemos hoje. Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o boi, o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. E não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. E como filho de Deus, ele não podia ser tentado a cair. E isso seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral. Porém, a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente e trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas, abomináveis por um lado, e por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas, santas, como um receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada prostituta, que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, é chamada a Nova Jerusalém, a nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame, que é sumariamente lançada no lago de fogo, como um único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus como um único lugar apropriado para tal rainha. Amém? Então, o Branham diz assim, qual é a diferença? Como nós podemos ver o valor de uma mulher verdadeira? É quando se vê uma mulher imoral, falsa, né, que trai o marido. E aí o Branham traz isso para o espiritual. Igrejas falsas que traem Jesus. Troca Jesus por coisas do mundo e não obedecem à palavra. Então ele está mostrando os dois lados aqui, o natural e o espiritual, né? E nessa era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Quer dizer, é uma igreja dominante, o mistério Babilônia.
Ela é a grande prostituta, ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Nós lemos aqui ele dizendo, a falsa profetisa, Jezabel. Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Nenhum pensamento senão dele, nenhuma liderança a não ser a dele. Mas o que dizer a respeito da igreja? Igreja com letra minúscula. Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade, ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações, controla exército, insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas, seus vigários de Cristo, são os vigários de Cristo. E ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que por sua vez tornou-se a sedutora de outros. E ela é a noiva de Satanás e tem produzido religiões, filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase inteiramente extinta, somente uma tênue chamada de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela. Havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. Amém. E a esses ela não podia destruir. Deus guardou o seu pequeno rebanho e ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir a semente real e quase teve sucesso, porém Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. E assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa de sua verdade, e finalmente levantou-se um Lutero, né? Quando ele deu um chute no trono do Papa, né? Em outras palavras, e disse: o justo vive pela fé, não é pagando indulgência. E que essa bacia aqui de bolacha de hóstia, ele jogou no chão e disse que isso não é corpo de Cristo coisa nenhuma. O justo não viverá de penitência, o justo viverá da fé. Amém. E então ele começou a reforma protestante, uma luzinha começou a brilhar. Era Deus trabalhando, né? Deus começando a trabalhar. Então, Tiatira quer dizer fêmea dominante. E assim como esse espírito era um espírito que havia na cidade, as igrejas dominavam, e Mombrano disse que tudo que houve durante as eras, o diabo ajuntou tudo na última era, né? Ele ajuntou na última era, e hoje no tempo do fim nós vemos a igreja dominando, a igreja católica dominando, as denominações dominando junto com ela, mas é o espírito de Laodiceia, e o espírito de Laodiceia pega em pessoas também. As mulheres querem dominar, as igrejas querem dominar os pastores, e assim por diante, dizendo que tem que pregar, isso não é assim, isso devia ser assim, devia ser falado isso, fulano tinha que ser tirado, Beltrano tem que ser não sei o quê, e fulano de tal não adianta vir na igreja, e aquilo outro, não adianta nem ir, e assim, um domínio, querem ter um domínio. A igreja, as pessoas, a igreja quer dizer o que deve ser falado, o que deve ser pregado, a doutrina que deve se ter na igreja, quando o dominante da igreja é o Espírito Santo. Amém. Então, esta mensagem desse profeta veio para nos livrar de qualquer espírito que nos atrapalha de ir no rápido. Inclusive o espírito laodiceiano, que parece ser bom, mas o profeta diz aqui que é um espírito anticristão, né? Então, essa mensagem veio para colocar todas as coisas no lugar. Os filhos, a família, a mulher, o marido, o pastor, o diácono, os obreiros, os músicos, tudo no seu devido lugar. Amém. Nessa mensagem do tempo do fim tem a resposta para tudo. Então, nossas ideias particulares às vezes vai chocar com esta mensagem. Por isso que nós não queremos a nossa ideia, nós queremos o plano de Deus para esse dia. A mensagem do entardecer é a palavra original sendo restaurada para restaurar a fé dos filhos de Deus, a fé dos pais. Amém. Então esse espírito de fêmea querendo dominar, isso é um espírito anticristão, querendo dominar, falar alto e coisa, arrotar com o marido
esse negócio de responder, não contar no meio dos outros, para dizer assim, ó, eu não levo desaforo e mostrar que não me domina. Isso é um espírito anticristão, antibíblico, laodiceiano, mundano de Tiatira. Né? Então, é o mesmo espírito das mulheres que querem ser pregadoras, elas não se sujeitam à palavra, e elas querem ser pregadoras nos púlpitos das igrejas e tudo mais, ser missionárias, sair, larga o marido em casa, a família, sai para não sei para onde fazer missões, tudo antibíblico, anticristão. Mas você faz aquela pergunta assim, mas pastor, eu conheci uma mulher pregadora que, olha, mas tinha um poder, tinha uma unção para orar, e orava e acontecia até milagres. Não duvido nem um pouquinho, não me admiro. Porque Balaão também era o maior rebelde da Bíblia. E ele também tinha um dom verdadeiro. Verdade. Ele tinha um dom verdadeiro. Só que Deus colocou ele foi com uma mula lá, para desobedecendo a Deus, colocou um anjo com uma espada desembainhada assim, ó, e cruzava no caminho. A mula via o anjo, desviava do anjo, para ele não ser morto pela espada do anjo, e ele não via, ele era cego espiritual. E ele foi indo, foi até que um lugar, o anjo parou num lugar que tinha uma parede de pedra de um lado, uma parede de pedra do outro, o anjo parou ali e ficou assim com o braço cruzado, com a espada assim para baixo, assim, e a mula viu o anjo, empacou, deitou, e ele chegou a espora na mula, e chegou o chicote nela, bateu, e a mula teve que falar com ele. Ora, não é uma coisa estranha um animal falar? E ele estava conversando com a mula, ele batendo nela, ela falou assim, ó, não fui eu, tua serva, te carreguei todo esse tempo, aonde quer que fosse, nunca me neguei a te carregar. E ele disse, por que agora tu não me carrega? Aí ele caiu por si, que ele estava falando com o animal. Então Deus abriu os olhos dele, ele viu o anjo com a espada desembainhada. Né? Mas alguém diz assim, mas Deus fala, Deus fala, Deus não fez até uma mula falar. Deus usou uma mula para falar com um rebelde, não com um crente verdadeiro. Deus não vai usar esses meios. Deus vai usar a sua palavra. Amém. Deus vai usar a mensagem desse dia para falar com os filhos predestinados. Nós não vamos esperar a mula falar, porque mula é o exemplo de Abraão, né? De Balaão, quer dizer, perdão, né? Não Abraão, de Balaão. Então, nós queremos que o Espírito Santo fale conosco cada dia. Amém. Veja, no livro das Eras, na página 193, a saudação. A revelação da divindade, a era da Tiatira, é de que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como Filho do Homem. Porém, já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais Filho do Homem, o grande profeta. Então você tem que entender também essas mudanças de ministério. Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Né? Então, quando ele veio em carne humana, ele estava ali em Jerusalém, na Galileia, ele era filho do homem, era Deus em uma carne humana, um profeta. Mas quando ele ascendeu aos céus e voltou na forma de Espírito Santo, agora ele está no ministério de Filho de Deus, que quer dizer o ministério da intercessão, intercedendo por nós. Amém. Veja, então já não vemos mais como um filho do homem, filho do homem, um grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai, e agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo, sobre tudo, para louvar da sua própria glória, para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do Filho de Deus, Apolo, filho de Zeus, né, que era o deus grego, né, Apolo era o maior, tinha Zeus também, né, quer dizer, Zeus era o maior, era o deus pai, Apolo era o deus filho, e exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado, pois foi isso exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do Deus Sol, Apolo, porque o Deus Sol já vinha lá de trás, que era Baal.
só que cada nação eles colocavam um nome diferente, mas era o mesmo diabo, sendo adorado com outro nome. Apolo tinha sido exaltado um homem até a própria deidade de Papa, através do casamento da igreja com o Estado. Portanto, Tomás de Aquino e Alvéruos Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aqueles que o veem com os olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. E não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um de seus direitos, desde que ele ache conveniente. Duvidar desse poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Assim eles começaram a baixar decretos e editos, tornando-se o Papa um homem acima de todos e o único ser, homem no mundo que era espiritual o suficiente, que falava com Deus. E quem quisesse uma resposta de Deus tinha que receber da boca do Papa. E eles foram estabelecendo, as pessoas não tinham Bíblia para ler, como é que eles iam saber se isso era verdade ou não era? E além do mais, as pessoas naqueles dias não estudavam, as famílias tinham 7, 8, 10 filhos, e o pai escolhia um daqueles filhos para estudar, o resto tinha que trabalhar. Um daqueles estudar. Então, um só estudava na família, aquele só que sabia ler. E o resto, ninguém sabia ler, tinha que ficar com o que os outros falavam. E então começaram esse dito. Mas a Igreja Católica Romana, ela não se tornou o que ela é assim, da noite para o dia, ou de um ano para o outro, de um século para o outro. Ela foi introduzindo mudanças. Os primeiros papas, eles casavam, eles tinham mulheres, tinham família. E nesse tempo da Idade Média, eles tinham famílias. As pessoas nobres da sociedade, eu vou falar isso porque o Mombrana fala aqui na mensagem, e os livros de história provam também. Os homens ricos da terra, eles levavam suas filhas virgens para elas dormirem com o Papa, para ter um filho espiritual daquele bastardo. Era isso que fazia. As pessoas eram contadas muitas coisas no ouvido delas, e as pessoas faziam cada atrocidade, cada besteira, e elas achavam que estavam fazendo vontade de Deus. Mas esse espírito pega em alguns pregadores também nos tempos modernos, né? E então veja, e o Papa, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porém o Papa de Roma mudou a palavra e ele converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele impõe-se entre o mediador e os homens. Mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém, não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Amém. Não é de admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes a latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios desse mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus, por esses fortes pés de latão, eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nossos fundamentos, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Amém. E foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Então, quando chegou nesse tempo, na Idade Média, o islamismo já tinha chegado já num grande auge. Foi nesse tempo também que a Igreja de Roma, nós estamos falando aqui num período de 900 anos, quando ela se dividiu em duas, o Império Romano dividiu-se em dois, o Império Turco-Otomano, que ficou com um general romano, ele foi para a Turquia, a legião da Turquia, e então ele fundou o Império Turco-Otomano, que durou agora até os anos 1960 e pouco, e o Império Romano, lá, do Ocidente, que era em Roma, sitiado em Roma. Mas nem sempre a sede da Igreja Católica funcionou em Roma, porque houve um tempo que houve um problema lá em Roma entre eles, e na verdade os papas, eles governavam a partir da França, porque o que fez eles se levantarem das ruínas e tomar controle depois de novo, foi quando eles usaram os reis francos.
que é chamado rei francos, que eram os reis da França, reis poderosos, né? E eles se mantiveram no poder, né? E então nós vemos que esse Império Turco-Otomano, depois na Turquia, naquela região da Turquia, o islamismo foi ganhando lugar naqueles lugares. Veja, e que o profeta está dizendo que nesse tempo, quando o islamismo chegou na sua ascensão, foi quando apareceram os sultãos. Sultão eram governantes islâmicos, né? Islamismo, eles eram chamados de sultão. Em vez de chamar o rei, chamava sultão, né? Que houve o tempo dos sultão poderosos, né? Um deles é o sultão Mohammed, sultão Murabi, e foi o tempo que eles mais perseguiram o cristianismo, mataram os cristãos e tudo mais. E foi também nesta era a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e lançou-se prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou o seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e impôs a adoração de ídolos a tal ponto que significava morte para os que não concediam aos ídolos, não concediam lugar aos ídolos no lugar dentro da igreja. Somente sob o reinado da imperatriz Teodora, que reinou do ano 842 ao ano 867, mais de 100 mil santos foram mortos porque consideravam as imagens sem nenhum valor, né? A Igreja Católica foi nesse tempo também, da Idade Média, na era de Tiatira, foi quando se estabeleceu o Tribunal da Santa Inquisição, né? Que julgava as pessoas hereges, as pessoas que não quisessem frequentar a missa, que não se dobrassem ao catolicismo. Então, eles eram julgados, seus bens eram espoliados, tomavam seus bens, suas propriedades, matavam, judiavam, faziam de tudo que é tipo de coisas, né? Veja. Então, seguindo aqui, né? Mombrand disse que esse mesmo espírito, essa mesma galinha choque, está sentada aí bem quietinha, né? Com as suas ladarinhas, Santa Maria, rogar por nós, nanananá. Mombrand disse que aquele mesmo espírito, aquela sede de sangue que ela tinha, está nela ainda. E o Mombrand disse que aquilo vai se despertar um dia. E agora as obras, página 195. Agora as obras nunca tomarão lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Ah, porque eu fiz isso, Deus vai me salvar. Não, porque eu fiz aquilo outro, Deus está garantido um lugar para mim no céu. Porém, as obras manifestarão a nossa fé já depositada nele. As obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Então, as obras que nós fazemos a Deus, os frutos de cristão, é uma gratidão pela salvação que Ele nos deu através do Calvário. E eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isso que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando, praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem. Porque eles retribuíam a maldição com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, e ainda que muitos morressem por isso. Ainda na página 197, no último parágrafo da página 97, o profeta diz: eu conheço as tuas obras, referindo aqui a Apocalipse 2, né? Ele vai explicando os versículos. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada da tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob a sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes,
Sagarius III tinha uma amante, foi um papa, né? Tinha um amante, encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto, asfixiado por Marósia, que era amante de Sagarius. E João XI era filho ilegítimo de Marósia. E João XII era neto de Marósia e violou viúvas, virgens e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido de uma mulher. Então, essas eram as coisas que os papas praticavam. E foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papa, uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma. Foi quando, então, deu esse problema, essa briga entre eles lá, que um agora, né, governava lá a partir da França, né, e o outro a partir de Roma, né. E como nós vemos aquela história daquela mulher também, né, deixa eu lembrar o nome dela, ela se levantou-se na França e lutou, né, no tempo das cruzadas, Joana d'Arc, né? Ela foi uma mulher que ela lutou e naquele tempo a Igreja Católica considerava as pessoas que tinham ideias diferentes deles como bruxo ou bruxas, né? E ela foi morta como uma bruxa, né? Veja, e nesse tempo havia esse cisma na Igreja Romana. Veja, ainda na página 195, 197, página 197, 198, Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar meus servos para que os prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse sacrifício da idolatria não é somente galinha que é assada no dia da festa da Igreja Católica, churrasco assado na Igreja Católica. Eu não como, se eu souber, eu não como, porque é sacrificado ao ídolo, né? E Paulo diz que é pecado, se você souber que é de lá e você comer, é pecado. E agora com esse versículo, eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu sempre tenho dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fala a ambas em cada era como se fosse apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz que a maneira igualmente clara de algumas dessas igrejas, muito evidentemente não sabem que ele é aquele que sonda os rins e os corações. E ele vai provar a elas que assim é. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem essa verdade? É claro que é um grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus e, sendo tementes a Deus, julgam a si mesmo para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama essas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, com letra maiúscula. Por isso que fala assim, o mundo cristão. O mundo cristão são as pessoas que não são do islamismo, nem dos xiitas, lá, daquelas religiões do Japão, da China, do budismo, né, essas coisas. São considerados cristãos, né? Mas não são cristãos do Espírito Santo. São cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderia ser? Um maometano é um maometano, e essa é a sua religião. Não importa o que ele viva, porque ele concorda com a teoria com que o Alcorão ensina. E da mesma maneira, um cristão é um cristão desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, e que ele é o Salvador da humanidade, etc. Amém. Por sinal, na era de Laodiceia haverá os que se chamam cristãos, porque concorda com excelentes qualidades de Jesus,
enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Aqui está, eles se chamam cristãos, concordam com muitas coisas da Bíblia, mas eles se reservam o direito de negar a deidade de Jesus. O que é negar a deidade? É dizer que ele não é Deus, dizer que ele é um Deus menor, um Deus Filho. Ele é uma segunda pessoa, quando a Bíblia diz que ele é a primeira pessoa. Amém. São João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém. E a Bíblia continua dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Nele estava a vida. Ele foi o princípio da criação de Deus. Então está provando que ele é o próprio Deus. Que foi encarnado entre os homens. Por isso, crer nessa doutrina da Trindade é pecado, é contrário à palavra de Deus. E Deus julgará isso. E isso é uma das coisas que é a marca da besta. Veja. Então, eles dizem serem cristãos, mas se reservam nesse direito de negar a deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que negam, que pregam um evangelho social. Ele é um verdadeiro ou espiritual, ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. E esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Então, quem é que tira as pessoas da igreja? É Deus. Não é nós falando assim, fulano, você não aparece mais aqui não. Você não tem que ir lá não. É Deus, porque o joio tem que crescer no meio do trigo. Amém. O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Umbrana disse que qualquer pessoa que é um crente, e que ele, para se desviar da igreja, primeiramente, para essa pessoa fumar o primeiro cigarro, tem que ser oferecido. Então, ele escuta uma voz, oferecendo o cigarro. Passa pela mente dele, ele pensa na mente. Então, se ele pensar na mente assim, não é razoável, vai ser só um mesmo, e ninguém está vendo. Então, lá na alma acende uma campainha, e ela diz, não faz isso que é errado. Ela grita, a alma grita, ela grita. Momentos que a voz da alma parece ser silenciosa, mas ela grita dentro da pessoa. E antes dela fumar o primeiro trago de cigarro, não existe a pessoa que faça isso outra vez, ou qualquer outro tipo de coisa que é errado, que ela não pensa 2 ou 3 vezes, faça ou não faça, será que vai ou não vai, faz ou não faz. Então a concupiscência é um passo. Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, na mente. Depois, havendo a consciência concebido, quando a mente aceitar, posso fazer, eu vou fazer. Então, quando a concupiscência concebe, ela dá à luz o pecado, a dúvida, porque pecado é dúvida, incredulidade. E o pecado sendo consumado, gera morte, porque pecado é morte. Lembrando, ele diz que a pior lepra que existe no mundo é o pecado. A pior lepra, a pior doença que existe, não é coronavírus, não é câncer. A pior doença que existe é o pecado. Não existe remédio humano que sara ele. A única coisa que pode limpar o pecado são as gotas do sangue de Jesus. Amém. Esse tem poder para limpar o pecado. E ora, esse é um quadro que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com simples e pouco notadas de obras nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina, da doutrina abraçou o poder do Estado
e a introdução do paganismo. Então, para a Igreja Católica se tornar assim, ela foi avançando de etapa em etapa. Para uma pessoa cometer um erro, vai avançando de etapa em etapa, a menos que a pessoa é surpreendida num laço, cair numa queda, uma falha, não coisas premeditadas. Né? Mas senão há um passo, há um planejamento na memória e tudo mais, e é isso que Tiago está dizendo. E a Igreja Católica Romana, para ela chegar a ter um Papa, primeiro ela começou com um dito, num dito aquilo virou-se uma doutrina, e aquela doutrina, eles abraçaram aquela doutrina, e abraçaram com um homem, e com o poder do Estado, introduziu-se então, né, o paganismo, a doutrina nicolaíta. E agora, nesta era, passa a ser a sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque esse é exatamente o lugar onde vai terminar na segunda morte. Lá na segunda morte. Ainda na página 200 ele diz: e agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia dessa profetisa Jezabel. E para compreender exatamente porque ele denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia. Quando descobrimos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo nesse tempo presente. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão. E nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual como foi a de Ruth, a Moabita. Não, Senhor. Esta mulher era filha de Etibaal, rei de Sidom, que está lá em 1 Reis, capítulo 16, 31, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Péles. E assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isso certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através de canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. E agora esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. Então, o Brando traz isso para os dias de hoje, a união da igreja com o Estado. A igreja, Jezabel. O Estado, o poder, os exércitos dos Estados Unidos da América. E assim esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o menor desejo de se tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas sem dúvida veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. E agora Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos, que ela erigiu a Astarte, Vênus, que é a mesma Vênus, e a Baal, que era o Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. E eles construíram lá em Israel um templo para Baal. Já pensou nas terras santas, sagradas, que fizeram um templo para o ídolo? Onde estava esse povo? E Acabe casou-se com Jezabel, E com isso em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Acabe casou-se com Jezabel e fez com uma manobra política para fortalecer seu reino e assegurá-lo. E é isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era um cristão. Ele se converteu por causa do medo. Porque ele tinha que enfrentar uma batalha. Constantino era um imperador romano. Tinha que enfrentar uma batalha. E havia muitos soldados, mais do que os dele. E ele então estava desesperado. E ele queria matar os cristãos. E os imperadores perseguiam os cristãos e tudo mais. E então ele teve uma ideia de pedir para os cristãos orar por ele, pelo seu reino, pelo seu império. E que se ele fosse vitorioso naquela batalha, ele ia derrubar aquele decreto que punindo e banindo os cristãos de Roma. Então os cristãos oraram, e ele foi vitorioso na batalha.
Então ele deu liberdade aos cristãos. E ele diz, Constantino diz que ele viu uma visão. Ele viu uma cruz de fogo descendo do céu na direção dele. Por isso Constantino mandou fazer cruzes de ouro, esculpir cruzes de ouro e colocar nos escudos do soldado. E foi dali que começou a ideia de colocar cruz nos pináculos das igrejas. Né? Essa ideia de Constantino. E ele era um pagão que se semelhava em enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi originador dos cavaleiros de Colombo. E ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. E foi ideia de Constantino juntar todos, pagãos, cristãos, nominais, verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. E quando eles viram que não podiam trazê-los de volta à verdade, foram forçados a desligar-se do corpo político. E então, quando fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Deixe-me dizer aqui o que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapta a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. E já tem até para os gays também, né? Que é chamada no português a versão graça sobre graça. E aí eles emitem alguns trechos na Bíblia quando Deus condena, né, essa prática sodomita. E eles têm o seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. E eu não me refiro à organização chamada pentecostal, igreja fulana pentecostal. Igreja pentecostal não sei do que, esse não é pentecostal, é só o nome. Eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e os dons em seu meio porque andam na verdade. Amém? Então, nós lemos domingo passado o profeta dizendo: quem é que tem o Espírito Santo? Aquele que crê na verdade para o dia. Amém. Aleluia. Crê na palavra para o dia, embora possa nunca falar em língua, mas que creia na verdade para o dia e viva a palavra do dia. Amém. Então ele deu tempo para se arrependerem, né? E eles não se arrependeram. Veja. Na página 204, ele fala que deu tempo para se arrepender. Fala da sentença contra a prostituta. Quem é a prostituta? A igreja falsa, chamada de prostituta. Ela prostituiu a palavra. A sentença decretada contra a prostituta. Apocalipse 2, 22, 23. Eis que a porém numa cama, e sobre as que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que? Esta mulher tem filhos? E ela é uma prostituta? Se esse é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem que ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito desses filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída, graças a Deus. Eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Amém? Amém? Qual era essa saída? Era a nossa saída do sistema denominacional. O profeta estava dizendo: esse grupo será a noiva do último dia. Amém. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. E agora o que eles eram? Eram filhas
porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Acabe teve mais de 20 filhos, né? E depois o sucessor, né, o rei lá matou todos eles, né? Jeú. E essa filha casou-se com Jeroboão, filho de Josafá. E em 2 Reis 8:18 diz: e Jeorão andou no caminho de seu sogro, e ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. E ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isso é exatamente o que todas essas igrejas filhas têm feito, assim como tenho salientado para você. Elas começam, na verdade, casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição de credos e etc. E agora deixe-me explicar bem isso. Em Hebreus 13:7 diz: obedecei os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem, como marido, é o cabeça da mulher, ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também, e seu governante é a palavra. Amém. Jesus é a palavra. Amém. E se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, que ela é uma adúltera, então é uma igreja adúltera. Se ela não tem a liderança da palavra. Ah, não, mas lá no concílio, lá assim. Lá na convenção decidiram que vai ser assim. A convenção decidiu, mas vamos ver o que diz a palavra. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal como tal mãe, tal filha. Qual será o castigo da meretriz e suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente ele disse: eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, do versículo 1 ao 13, né? Que haviam 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, né? E veio o esposo, levou as prudentes para bodas, então houve choro, pranto e ranger de dentes para os que ficaram, né? Veja. Na página 208, o profeta fala sobre a besta, né? Esse poder, esse sistema. A grande prostituta é a besta do Apocalipse, a Igreja Católica Romana, a organização. Mas a besta tem uma imagem. E o que é a imagem da besta? Como dizia um certo pregador, que a imagem da besta é a imagem de televisão, falácia. Não, a imagem da besta vai ser uma estátua grandona que vai levantar no mundo para as pessoas adorar. Bobagem também. A imagem que é erigida para a besta, uma mulher diz que é o concílio ecumênico de igreja. As igrejas protestantes vai fazer um concílio, esta é a imagem da besta. Por quê? Porque é igual a ela. Vai levantar um homem protestante como um líder de todas as igrejas protestantes. E que vai governar igual como o Papa. Eles vão, porque a igreja católica sozinha não consegue dominar tudo as pessoas. Então ele vai se unir com as protestantes, porque as igrejas protestantes têm domínio sobre os seus fiéis. Veja, mas esse homem de Roma, o homem do pecado, buscará aliança no mundo inteiro. Ele tem ido a países árabes, onde as pessoas nunca pensavam, imaginariam que ele ia. Ele tem ido a países árabes, construindo aliança para governar o mundo. E há poucos dias, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que também foi secretário de Estado na época de Obama, e Joe Biden também, que era vice de Obama, colocou ele como secretário de Estado. Esse homem está dizendo num vídeo, e o Papa, ele foi em poucos dias visitar o Papa, meio secretamente, né? Porque ele diz que o Papa é o único homem, indivíduo no mundo que tem autoridade, o poder para dizer as coisas, impor as coisas e controlar os negócios sobre a agenda do clima e tudo mais, né? E se você ler em Apocalipse 18, você vai ver em todo tipo de negócio que ela está metida, essa grande meretriz. Todo tipo de negócio que ela está metida, né? Veja, então, ele fala, né, que as pessoas falam assim, o comunismo vai dominar, o comunismo isso, o comunismo aquilo. O comunismo é um problema. E todo país comunista do mundo é uma desgraça, é pobreza, é uma miséria, porque é um sistema não aprovado por Deus. É um sistema não aprovado por Deus.
Mas nós copiamos da Bíblia, que Jesus disse que tem que repartir o bem, tem que repartir para o próximo, para o outro. Jesus não aprovou isso. Nem aquilo que a igreja primitiva fez em Atos 5. Você diz, não, pastor, não. O Mombrana diz que Jesus não aprovou aquilo. As pessoas vendiam as suas propriedades, traziam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com os que não tinham. Todo mundo, ninguém tinha coisa, era sua, é nossa. Tudo aqui é nosso, comer e beber. Só que começou a aparecer as pessoas, os aproveitadores, que não queriam mais trabalhar. Não trabalhar não, porque tem irmão rico aí, ó, ele vai trazer coisa para a igreja, aí vai ter coisa na igreja, nós vamos comer daí. E não queriam mais trabalhar. Quando veio Paulo veio assim, ó, que cada homem coma do suor do seu rosto, e quem não trabalha, que também não coma. E eles estavam tudo reunidos assim, naquele lugar, e comendo as coisas, vendiam as propriedades, e achavam que o mundo já ia acabar, e coisa. Deus mandou uma perseguição, espalhou isso para todo lado que foi. Por quê? Porque o evangelho tinha que ser pregado. Eles esqueceram, eles estavam vivendo em tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Só entre eles que eles esqueciam de pregar para os outros. E Deus teve que mandar uma perseguição, então eles iam para um lugar. Daí, como eles tinham Jesus dentro deles, eles não conseguiam ficar quietos lá no lugar que eles foram, no país que eles foram, na cidade que eles começavam a falar desse Jesus. E assim Deus teve que fazer para o evangelho ser espalhado. Né? Então tudo tem seu devido lugar. Né? Então, Mombrana diz assim, as pessoas ficam falando assim, o comunismo quer tomar conta. Mombrana diz assim, na página 208, ele diz assim, em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. Então a besta, nós sabemos quem é, a igreja de Roma, com seu líder, espalha a sua influência através da imagem das igrejas protestantes. Que é a imagem. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, Mombrana está dizendo aqui, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos, e eles estão fazendo isso agora mesmo, já tinham começado naqueles dias, 1960. E é bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Então, nós temos que parar os comunistas, nós temos que parar a Rússia, nós temos que parar Cuba, Fidel Castro, nós temos que parar Lula, temos que parar isso, parar aquilo. Vamos lembrar que o comunismo está no mundo inteiro. Dentro dos Estados Unidos é cheio de comunista. Joe Biden é um comunista, é esquerdista. O partido democrata nos Estados Unidos é um partido de esquerda, igual o PT no Brasil. Só que é engraçado que eles pregam o comunismo. Se você tiver duas casas, você não pode morar numa e alugar outra. Você tem que dar para o próximo que não tem. Todos esses governantes, na Rússia prega isso, em Cuba prega isso, todos eles pregam isso. E o próprio PT fala isso também. Só que engraçado é que os líderes não fazem isso. Eles têm uma casa de morar e eles roubam milhões, escondem em bancos e fora, em outros países e coisas mais. E compram propriedades e colocam no nome de outras pessoas, para dizer que não é deles. Então é um espírito falso. O Mombrana diz que nem mesmo a democracia é o plano perfeito de Deus. O Mombrana diz que o programa mais perfeito de Deus seria um rei piedoso governando para as pessoas. Mas ele diz assim, mas a democracia, um regime democrático, ele diz que é o melhor regime que existe no mundo. Amém? Amém. Porque no regime democrático, se você quiser ter duas casas, tiver três, você pode ter. Se você quiser tiver um carro, dois carros, é seu. Você conquistou com o trabalho, é seu. Então esse é o regime democrático. Né? Mas no regime comunista não pode. Né? Eu tenho um rapaz que está trabalhando comigo, ele é cubano, ele veio de Cuba. Ele contando assim, parece que é inacreditável como que é em Cuba. Né? Em Cuba, eles contam que em Cuba não se pode comer carne de gado. Não pode matar uma vaca. Não pode matar vaca. Porque quando nasce um bezerro, um agricultor tem uma vaca, nasce um bezerro, o governo vem e cadastra. Nasceu em tal lugar, em tal dia, uma vaca. Macho ou fêmea. Macho ou fêmea. Ele cadastra aquilo. E de vez em quando a polícia vem e passa naquele lugar para saber se aquela vaca está lá ainda. Ou o bezerro que foi. O povo não pode comer carne de vaca, só de porco.
Só que os governantes, os caras grandes, o presidente, tudo come carne de vaca todo dia. E as pessoas que são doentes, que têm diabetes, algum tipo de doença, algum problema, eles vendem um pedaço, parece que dá 400 gramas de carne de vaca para essa pessoa que é doente. Se tiver uma família, uma pessoa na família, eles vendem 400 gramas, não lembro se é para passar 15 dias. 15 dias. Né? E aquela vaca que nasceu na fazenda, no sítio lá daquele sitiante, ele é obrigado a vender ela, aquele bezerro, quando nasce, é obrigado a vender para o Estado, por uma mixaria como se fosse 15 ou 20 reais hoje. E não é mais dele. Ele tem que cuidar daquela vaca, tirar o leite dela todo dia e vender o leite para o governo por uma mixaria, como se fosse hoje uns 10 centavos o litro. Né? Vender para o governo vender para as pessoas. Então, esse é comunismo, isso é uma falácia, isso é um engano, o maior engano, né? E ver pessoas no Brasil querendo defender esse sistema, essa coisa, né? Então esse é o mesmo sistema da Igreja Católica. E o Papa esses dias andou dando uma declaração que essas pessoas que têm muita casa têm que dar para os pobres. Ele quer introduzir isso. Inclusive na Argentina ele participou da ditadura militar. Ele é comunista também, né? Esse Gregório aí. E então o profeta diz: e é bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída pelo próprio comunismo. Observe que em todo lugar que a igreja romana foi, o comunismo a seguiu atrás. Tem que ser assim. E deixe-me adverti-lo agora, não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, Senhor, a Igreja Católica também, e de fato ainda mais, diz o profeta. Mais inimigo ainda da verdade. Né? Então, ele lê ali, né, Apocalipse capítulo 13, né, versículo 1 ao 4. E comparemos isso com Apocalipse 12, verso 1 ao 5. Apocalipse 13, 1 ao 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao rei leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 12, 1 ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então essa essa mulher era a noiva de Cristo, né? A igreja de Cristo. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 13, a besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã imperial, que caiu pelo violento ataque dos bárbaros. E assim perdeu seu poder temporal. Porém, ela recuperou na Roma papal. Vê você? A nação que governava, esmagando tudo e tornara-se o mais forte império conhecido, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente, quanto a controlar pelos exércitos. Porém, sob Constantino, ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo e o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis, mercadores e sua mortal força religiosa, financeira, governa como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão que parou esperando tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou.
Mais tarde, Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Amém. E daí o Umbanda mostra, né, que a última parte da estátua era parte de barro, parte de ferro, né, e seria nesse tempo do fim. Khrushchev, que era um russo, né, e aquele presidente americano também, né, que esteve lá na ONU, né, e Khrushchev tirou o sapato, bateu em cima da mesa e disse assim: ferro e barro não se mistura, não dá liga, né? Mas esse é o império que está governando aí. A Rússia segura de um lado do mundo e os Estados Unidos do outro mundo, né? Está aí. E o resto no meio são os atores do grande filme, né? O Oriente Médio, os outros países e tudo mais. Mas são as duas nações que controlam o mundo hoje. Veja, na página 213, 212, 213, o profeta diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, é muito evidente, a partir das observações do Espírito sobre as obras, que o Senhor está procurando fazer com que os seus vejam sua opinião e respeito de obras. 4 vezes ele menciona obras, e agora ele diz que ao que continuar fazendo suas obras fielmente, até o fim será dado poder sobre as nações, e será um regente forte, capaz, inflexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação, que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrado, se necessário for. Sua demonstração de domínio pelo poder será como do próprio Filho. Isto é muito surpreendente. Vamos, porém, olhar esta promessa à luz da era. A poderosa Roma, com apoio estatal, empregando reis e exércitos legisladores, quebra e tritura tudo diante dela. Ela matou milhões e está ávida por matar milhões, mas que não se curvarão a ela. Intolerantemente ela levanta reis ou depõe sempre que pode. Sim, sua interferência tem, na verdade, feito nações caírem, porque ela tem determinado destruir os escolhidos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela mata e mente como ele fez. Porém, está chegando um dia em que o Senhor vai dizer: tragam esses meus inimigos diante de mim e os matem. E então os justos entrarão com seu Senhor quando sua justa indignação cair sobre os blasfemos. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão os que destruíram a terra e massacraram os santos de Deus. E esta foi a era de voltar o rosto de terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá, e quem subsistirá em seu fogo e estará seguro? Somente os redimidos do Senhor. Amém. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. De acordo com Apocalipse 22, 16 e 2 Pedro 1, 19, Jesus é a estrela da manhã. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Amém. O Espírito está, portanto, fazendo uma promessa aos eleitos da tenebrosa Idade Média, relativa a ele próprio e depois nas eras futuras. Como já afirmamos, Jesus identifica-se com os mensageiros de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada período. E esta revelação da palavra tira os eleitos de Deus para fora do mundo e traz para dentro da plena união com Jesus Cristo. Amém. E esses mensageiros são chamados estrelas, porque brilham com uma luz emprestada ou refletida do Filho, a saber, Jesus. E eles são também chamados estrelas, porque são portadores de luz à noite. E assim, nas trevas do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E esta tenebrosa Idade Média é particularmente escura, porque a palavra do Senhor está quase inteiramente escondida do povo. O conhecimento do Altíssimo quase cessou. A morte conquistou um vasto número de crentes até que os seus números estão dizimados. As coisas de Deus estão em sua pior condição até esta data. Parecia que Satanás seguramente conquistaria o povo de Deus. Se alguma vez um povo precisou de uma promessa abrangendo a terra, onde não há noite, foi o povo da tenebrosa Idade Média. E é por isso que o Espírito está lhes prometendo a estrela da manhã. E ele está lhes dizendo que a estrela principal, que é Jesus, o qual habita em luz, de qual ninguém pode se aproximar, no futuro reino os iluminará pela sua própria presença pessoal. Ele não mais estará usando as estrelas, mensageiro,
para dar luz nas trevas, será Jesus, Ele próprio, falando-lhes face a face quando compartilha seu reino com eles. É a estrela da manhã que é visível quando a luz do sol começa a brilhar. Quando o nosso sol, Jesus, vier, não haverá mais necessidade de mensageiro. Ele próprio nos trará sua mensagem de ânimo. E enquanto Ele governa seu reino, e nós vivemos em sua presença, a luz da palavra se tornará mais e mais resplandecente em nosso dia perfeito. O que mais poderíamos desejar além do próprio Jesus? Não é Ele tudo, ou seja, o todo perfeito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Ora, Senhor Deus, por teu Espírito, deixa-nos ouvir a tua verdade. Amém. Amém? Então esta é a era de Tiatira. Tiatira, domínio feminino, domínio das igrejas. E é o mesmo Espírito que nesse tempo do fim as igrejas querem controlar o mundo. No resumo da Zero, Mombrando diz assim: você verá como as igrejas controlam a política, a religião, as igrejas controlam tudo, né? E o Mombrando diz assim: você verá quão grande controle eles têm, né? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Aleluia. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Querido Deus e eterno Pai Celestial, depois desse culto, Senhor, de termos lido na mensagem do profeta, que a voz de Deus para esse último dia, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, para nos tirar de todo engano e todo espírito religioso, denominacional desse tempo do fim. Pai, nos guarda sobre o teu manto de misericórdia, guarda-nos em tua palavra, Senhor. Nós não somos laodiceanos, nós não somos denominacionais, nós não temos atitude de Eva, nós somos como Maria, mesmo que não entendeu primeiramente a mensagem do anjo, mas ela diz: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, cumpra em nós a tua palavra, Senhor, molda-nos, ó Pai, esse caráter de Cristo em nossa vida, na tua igreja, uma igreja submissa à palavra, uma noiva submissa a Cristo, que tenha assim, diz o Senhor, nesse tempo. Pai, permita-nos seguir adiante, crendo, Senhor, em Ti em cada momento, crendo em cada palavra, Senhor meu Pai, vivendo, Senhor, desse maná espiritual, que está escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado aos pequeninos. Em nome do Senhor Jesus, nos dê graça, Pai, para colocar em prática essa mensagem em nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, perdoa nossa ignorância, Pai, e às vezes falhamos por não conhecer melhor, mas ensina-nos, ó Deus. Nós queremos cumprir a Tua vontade, cumprir a Tua palavra, Senhor. Nos dê graça para prosseguir, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, enche-nos mais do Teu Espírito e da Tua presença, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, aos Teus cuidados. O Senhor nos deu uma semana abençoada de trabalho. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos, Senhor, sob o Teu manto de misericórdia, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje até que Ele venha. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus.